Informações direto da capital federal sobre a CPMI do INSS, essas duas últimas semanas com várias movimentações, só reforçando que as reuniões da CPMI vão acontecer sempre na segunda-feira e na quinta-feira para não comprometer as outras atividades do Congresso Nacional. Então, ontem aconteceu uma reunião, a outra reunião deve ocorrer na segunda-feira da semana que vem, às 16h, horário da capital federal. Ontem, após a última reunião, o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, fez uma cobrança muito dura para as autoridades de nomes ligados a essa investigação que ainda não foram responsabilizados. Vamos ouvir o que o relator chegou a falar sobre o Antônio Carlos, que é muito conhecido nessa investigação por vários veículos de luxo, por vários desvios e até um esquema do consignado, também envolvendo diversas agências e entidades. Vamos ouvir o que disse então o relator ontem, logo após a última reunião. O tal do Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, meteu a mão em milhões de reais junto com outros operadores financeiros e está usufruindo da vida. Esse criminoso de um núcleo de uma das organizações criminosas, ele andava perambulando pela esplanada dos ministérios. O povo também quer saber se houve efetivamente apoio de quem para um elemento como esse conseguir ter influência em várias ocasiões para retirar o dinheiro do povo sofrido brasileiro. Mas o que está se precisando hoje é de uma medida restritiva de verdade, cadeia para esses bandidos que estão descobertos. A operação já foi realizada, porque o Brasil não aguenta mais impunidade e esse é o papel da CPMI. A gente segue de olho e ontem, após esta última sessão, acabaram circulando informações de que o relator Alfredo Gaspar tinha dado até voz de prisão para um delegado da Polícia Federal que está investigando este caso. Em nota, hoje eu conversei com a assessoria do relator, que me disse que isso não é verdade, a informação de que não houve nenhuma ameaça. Segundo o relator, o que houve foram esclarecimentos sobre o que é ou não sigiloso. E ele disse, sempre com essas aspas, na verdade, dizendo que sempre as perguntas foram exclusivamente em informações não sigilosas. E mesmo assim, por parte do agente da Polícia Federal, respondia que não iria falar. Ele insistiu, esclarecendo que as perguntas eram somente sobre assuntos ligados à investigação, que não eram sigilosas, e foi necessário que o STF se manifestasse para que, então, o agente da Polícia Federal mudasse seu comportamento e, então, esclarecesse sobre os fatos. E ele começou, então, a explicar que havia recebido justamente essa determinação superior para não se manifestar, inclusive sobre informações que já foram divulgadas. Esse foi o motivo da discórdia, o que foi considerado ali uma espécie de ameaça, mas a informação confirmada, então, é que não houve ameaça alguma. A gente segue com essa repercussão, já que na segunda-feira, então, outras oitivas irão acontecer de um advogado. O Eli será ouvido na semana que vem, às 16h. Ele que, inclusive, fez várias reclamações e várias informações foram repassadas antes mesmo da operação da Polícia Federal. Vamos ouvir o que ele disse. Segunda-feira nós teremos requerimentos novos a serem aprovados, mas está convidado a participar o advogado Eli Cohen, o advogado que foi um dos primeiros a levar as denúncias para a imprensa e também alvo de boa parte das investigações do inquérito da Polícia Federal. Nós queremos na semana próxima começar também a trabalhar com o Judiciário. Com o ministro André Mendonça ontem, nós fizemos um acordo de colaboração. À medida que os inquéritos forem sendo liberados, nós vamos receber as cópias, mas também vamos oficiar o ministro sobre as necessidades de se agir com rapidez nos pontos que nós estamos identificando. E esse é um dos que nós tiramos hoje. Há quadrilhas que passaram por vários governos, identificadas, que conseguiram receber bilhões dos aposentados. O dinheiro se sabe onde está e ninguém tomou providência nenhuma. Vamos ouvir então novamente a
as nossas comentaristas, começando com a professora Priscila Silveira. E aqui, Priscila, eu quero te ouvir pelo seguinte: a gente vê que essa articulação foi necessário ali de imediato chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal, acionar o STF para ter uma resposta, então, de um agente da Polícia Federal. O ministro André Mendonça, como relator, vai ajudar essa investigação a andar com um pouco mais de autonomia, uma velocidade um pouco diferente se estivesse nas mãos de um outro relator no STF? Bruno, eu acho que a questão nem é só o fato de estar com o ministro André Mendonça ou não. O problema específico aqui com relação ao delegado da Polícia Federal, eu já tinha até falado sobre isso e eu quero até repetir. O delegado de polícia, o inquérito policial, ele é sigiloso. Então, o que isso representa para a nossa audiência saber? Ele não se estende externamente. Então, as pessoas que não estão ali ligadas ao inquérito não podem ter acesso, até porque para não atrapalhar as investigações. E aí, quando eles acionam ali o ministro André Mendonça para poder preservar esse sigilo, eu acho que foi de forma acertada essa decisão de manter-se o sigilo, lembrando que a CPMI ela tem os mesmos atos instrutórios e também investigatórios que é do delegado. Então, o próprio ali relator da CPMI, as pessoas que presidem, quem está dentro dessa CPI, curiosamente chama primeiro a Polícia Federal, que já está ali correndo num caráter investigativo paralelo, ao invés de chamar pessoas que a gente já sabe. Por exemplo, por que não começou ouvindo pessoas ligadas a sindicatos? Por que não chama inicialmente, e aqui eu acho que seria mais prudente, para poder complementar aquilo que já se sabe no caráter ali investigativo da Polícia Federal, que esse era o ponto ali colocado pelo delegado, que se ele publicizasse o que está de forma sigilosa sendo investigado, atrapalharia as investigações. E não foi o que a CPMI fez. E isso rechaça, na verdade, a ideia de que eles querem encontrar os verdadeiros autores. Eu digo isso porque a gente tem observado que as CPMIs e as CPIs como um todo, elas são sim necessárias, mas a gente vê uma espetacularização na busca aí de um autor. Porque se eles quisessem mesmo ouvir e começar dentro de algo que puxaria quem é, para onde foi esse dinheiro, eles não começariam pela Polícia Federal, que já está investigando, e sim por pessoas do sindicato, pelo próprio ali, aspas, Careca, que está preso, que seria ali, para mim, um bode expiatório, o que não foi feito. Então, quando o ministro, ele sinaliza pela mantença do sigilo, do caráter ali do inquérito, eu acho que está correto e os parlamentares deveriam, sim, utilizar de outros mecanismos, que eles também têm poderes, assim como a polícia, que repita-se, para poder chegar aos verdadeiros autores, porque quando a polícia quer, quando os senadores querem, quando os deputados querem, eles encontram os autores das coisas e das infrações e das condutas que são por eles buscadas. Bruno. Agora eu quero ouvir a Ana também sobre este assunto. Ana, a gente viu que essa reunião aconteceu de uma forma restrita. Foi uma reunião fechada. Esse tipo de reunião ajuda, ela esconde algumas informações? Qual é a sua opinião sobre uma reunião como essa que estamos vendo com essas imagens recuperadas e uma reunião que é fechada quando nós, aqui fora, que somos um dos maiores interessados sobre esta investigação, não conseguimos ouvir o que é revelado durante essa reunião? Bruno, eu acho que a gente tem duas coisas a se considerar. A primeira, que foi colocada pela Priscila, é o quanto a divulgação do que foi discutido nessa reunião poderia vir a prejudicar as investigações. Porque nesses casos, de fato, embora haja inegável interesse público, a gente precisa preservar as investigações para que se alcancem os resultados esperados. Isso faz parte do processo de investigação. Agora, para além desta hipótese de sigilo por conta da investigação ainda em andamento, eu entendo que todo e qualquer sigilo vindo de agentes públicos não deve ser incentivado. A gente vê aquelas questões do tipo, fulano colocou sigilo de 100 anos para não sei o quê. Olha, emenda não precisa falar para onde for. Não, eles estão exercendo cargos sob o nosso interesse. Os parlamentares, eles agem por nós. Portanto, nada melhor do que nós termos acesso ao que eles fazem, a como eles fazem, a quanto eles gastam ou a quanto eles recebem. Então, veja, excetuada a hipótese de proteger a investigação para conseguirmos chegar no final alcançado, eu entendo que qualquer outro sigilo é muito prejudicial a uma democracia.